Bom, eu creio que são 10h15. Tecnologia, o apontador está aqui. Eu falei, mas não tô sem lápis, né? Mas tudo bem, né? Vocês não querem descer para poder encher mais os bancos aqui, porque... Então, gente, bom dia. Vamos começar de novo. Bom dia! Bom dia! Muito bem, muito bem. Nós estamos estudando esse semestre um pouco de encontros de Jesus, contatos que Jesus teve com algumas pessoas e algumas consequências desses contatos. Também, às vezes, estudamos ou comentamos um pouquinho. Desses contatos, a gente vê Jesus falando com pessoas de todos os níveis, pessoas com diferentes situações culturais. Jesus hoje vai falar com uma pessoa que nem foi iniciativa dele. Em alguns momentos, Jesus está lá, parece que ele toma a iniciativa a conversar com uma pessoa. Hoje não, acontece, ele está andando, está conversando, e ele é forçado a participar de alguma situação. Isso é muito comum na nossa vida, né? Aparecem situações que falam, não devia ter saído de casa, não é? E Jesus vai vivenciar uma situação dessa hoje. Então, a mensagem do semestre é aquela lá em cima, sinais de vida. A mensagem de Jesus Cristo alcança todas as pessoas. Essa é a aula de número 12, das 16 que nós estaremos este semestre, ok? E nós estamos vendo isso dentro do Evangelho de João, e nós vamos, então, terminar o semestre com o capítulo 12 do Evangelho de João, e no semestre que vem, talvez a gente continue. Nós estamos um pouquinho em dúvida ainda se nós continuamos com esse tema, e nós estamos começando a discutir a aula, ou as aulas, ou o que vamos ver no semestre seguinte. Ok? Minha proposta, então, é ler João capítulo 8, dos versículos de 1 a 11. Depois nós iremos orar, e vamos conversar um pouco, então, desse momento que traz o relato de um assunto dos mais conhecidos, mais famosos, mais bonitos que nós temos dentro da palavra de Deus. Jesus aqui tendo esse contato com essa mulher que estava à beira da morte, à beira de ser apedrejada, e Jesus então vai ser aqui um advogado muito hábil, muito inteligente, com algumas perguntas chaves, ou com uma grande pergunta que ele faz a todas as pessoas que eram os acusadores. Então vamos ler aqui. Minha proposta, eu vou lendo por causa do microfone. Nós temos a aula sendo transmitida, e eu queria fazer duas leituras. Eu vou ler, eu não sei onde é que está o microfone está aqui. Nós podemos fazer assim. Alguém vai ler na linguagem de hoje? Alguém tem Bíblia na linguagem de hoje aqui? O Ricardo talvez tenha aqui no celular. Aqueles que quiserem, abram as suas Bíblias. Os outros que quiserem, liguem as suas Bíblias, né? Porque agora tem no celular, né? Então, esse costume que normalmente se fala, abram as suas Bíblias, liguem os seus aparelhos, não é? Então, vamos começar aqui. Ricardo, já sabe ler? Você vai ler em qual? Na linguagem de hoje. Então, ele vai ler na Bíblia na linguagem de hoje. Depois nós vamos ler nessa clássica nossa. Ok? Pode ler de 1 a 11. Depois todos foram... Para cima. Som. Para cima. Som. Isso. Depois todos foram para casa.
Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado, ensinando a todos. Aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanha no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nessa mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Muito bem. Alguma outra tradução? Qual a sua tradução? Está sem voz hoje, mas bem hoje, né? Bem hoje. Tradução. Ô Clóvis, você sabe ler ou não? Então, a sua tradução eu já vi que é daquelas clássicas do João Ferreira de Almeida. Isso. De 1 a 11, por favor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Obrigado, Clóvis. Vamos então orar, pedir que Deus nos ilumine. Ó Pai, ajuda-nos com o Teu Espírito, que tenhamos aprendizado da Tua Palavra e que também a gente consiga aplicar isso nas nossas vidas. Ajuda-nos, orienta-nos, no nome de Jesus, esse que é personagem central desse texto e da Tua Palavra. Amém. É interessante como que na troca, às vezes, de conversas, há certas perguntas que ficam camufladas, né?
Há certas perguntas que muitas vezes fazemos e são feitas, mas tem uma segunda ou uma terceira intenção por trás. E essa é a situação, não é? Aqui nós estamos, nesse texto, em Jerusalém. É uma grande festa. As festas em Jerusalém foram ordenadas por Deus lá atrás para que houvesse ensino, para que as pessoas viessem a Jerusalém, ouvissem a palavra, para que viessem a Jerusalém para confessar os seus pecados, para ver e trazer ofertas de gratidão. Muitas vezes nós tínhamos festas, assim, centradamente, vamos dizer assim, espirituais. Páscoa, por exemplo, era uma festa espetacular, super importante para nós cristãos também, que lembra morte, libertação, que lembra vida, lembra quando os primogênitos de Israel, dos hebreus, foram protegidos, não foram mortos, e dali para frente Israel então vai sair do Egito. E a grande libertação, vão passar pelo Mar Vermelho, isto é, nasce um povo que estava sem rumo, escravo o tempo todo, e agora nasce para a liberdade. Então é a Páscoa dos judeus, como a Páscoa dos cristãos. Então, os judeus celebravam uma semana de festa, uma semana, um tempo extraordinário. O pessoal vinha, há muitos salmos que o pessoal cantava nessas viagens, quem vinha de longe. Os salmos de romagem, né? Então eles faziam as romarias. E outra festa, festa dos tabernáculos. Há muitas festas específicas sobre a plantação, né? Colheita. Então vinham, traziam o que era de importante, ou os primeiros frutos. E era festa porque era momento de gratidão, de louvor a Deus. E aqui nós temos uma festa. Estamos no finalzinho dela. Aqui no versículo anterior, versículo 53 do capítulo 7, diz assim: e cada um foi para a sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, mais ou menos, é daqui no centro de Campinas, lá na Glicério. Saindo de Jerusalém, a cidade era murada, para ir até o Monte das Oliveiras é ir daqui até o centro da cidade. É pertinho, dá para ir a pé. A única diferença é que tinha que, a inclinação até ali a Orozimbo Maia, onde tem o córrego, daqui para lá é fácil, mas lá era um descidão, aqui é uma descidinha, lá era um descidão, e aí sobe até o centro da cidade, era um subidão. Então eu diria que Jesus iria gastar a pé, tranquilo, meia hora, um subidão, um descidão e um subidão. E, então meia hora Jesus vai para o Monte das Oliveiras. E logo de madrugada, Jesus volta para o templo. Está cheio de gente, ainda festa. E Jesus volta para o templo e está ali ensinando. Fala que de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé, no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. As nossas aulas, temos alguns encontros. O primeiro encontro que nós conversamos, um encontro assim mais forte, é lá em João 3, Jesus com Nicodemos. Nicodemos era super culto, super respeitado, professor, conhecedor de toda a lei. Então Jesus tem um encontro com ele. Jesus já teve um encontro num casamento, mas esses encontros mais individuais aparecem aqui a partir do capítulo 3. Jesus é visitado então
por Nicodemos. Depois Jesus tem um encontro com uma samaritana. Naquela época, e agora também, a Samaria era um lugar assim meio hostil aos judeus e vice-versa. Jesus passa por lá, Jesus faz um caminho pior para ir para Galileia, encontra aquela mulher, completamente diferente do Nicodemos. Completamente diferente do Nicodemos. Por isso que a nossa mensagem mensagem de Jesus Cristo alcança todas as pessoas. Então, cultural, espiritual, posição na sociedade. A mulher, resumindo, não valia quase nada. Mas Jesus para e vai conversar com aquela mulher que já estava no 6º casamento. Aquela estava frita. Devia ser muito bonita, né? Com 6 casamentos, né? E Jesus passa lá e conversa com ela. Depois, no capítulo 5, tem a cura de um paralítico. Agora Jesus vai conversar com um aleijado. Aleijado era um miserável. O cara vivia pedindo esmola. Jesus, então, conversando com todo tipo de gente. E agora aqui, nós temos no capítulo 8, Jesus vai conversar com uma mulher, e Jesus chega, senta numa pedra, porque não tem banco lá, é tudo pedra dura, ele senta e começa a conversar, começa a ensinar. Então ele senta, né, e começa a ensinar, conversa aqui, o povo pergunta, tal, de repente chega um bando, toda uma liderança, e eles colocam aquela mulher ali. Imagina o estado daquela mulher, o estado emocional daquela mulher, pega na força, põe ali na frente dele e fala, essa mulher aqui é uma adúltera. Flagrante, tá certo, né? E a lei diz assim, a mulher que foi pega em adultério, lógico, você já viu algum adultério só de um? Difícil, não é? A lei fala, adultério, pega os dois e mata. Pega os dois e apedreja. Cadê o homem? É um detalhe, não é? Porque a culpa é da mulher, né? Porque o homem é um coitadinho. O homem, provavelmente ele foi seduzido. Tadinho do homem, né? Mas mostra que o objetivo ali não era fazer justiça de nada. Então, eles chegam, colocam a mulher ali, a coitada ali, e disse, mestre, o propósito era pegar Jesus pela goela, não é? O peixe morre pela boca, não é? Então esse era, agora nós vamos fazer Jesus, vamos pegá-lo pela goela, e nós vamos ter um motivo para dizer que ele é um contraventor da nossa lei, ou um contraventor da lei romana. Jesus não teria autoridade de dizer apedreja. Ninguém podia mandar apedrejar, a lei romana teria que ser desrespeitada, porque Jesus não tinha autoridade de mandar matar ninguém. Então agora eu pego esse Jesus. Jesus está sentado, coloca a mulher ali, e no versículo 6 diz assim, o 5 ainda, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Vocês acham que esses caras aqui eram machistas ou não? Esse é um mero detalhe. Versículo 6. Isso diziam eles, tentando, para terem de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Eu acho que se fosse hoje, Jesus ia pegar o celular, sentado, né? Os caras começam a conversar com Jesus, acho que ele ia pegar o celular e ia ficar assim, ó. Gente, isso é falta de educação, não é? Às vezes você está conversando com a pessoa, você está assim, a pessoa está falando, às vezes você até pergunta, né?
Olha, você podia me falar alguma coisa? Como é que eu consigo um emprego? Está tão difícil. A pessoa começa a falar e você falar, olha, vai falando aí que eu tô ouvindo, viu? Pode, ô pai, fala aí, pai, pode falar aí. Filho, presta atenção, eu estou prestando atenção. Né? Quer dizer, é o que Jesus estava sentado ali, né? E eles perguntaram, e Jesus, então, escrevendo na terra ali, passando o dedo ali, escrevendo. Jesus, nós podemos falar que Jesus estava pensando o que responder, meditando, é possível, não é? Mas, na verdade, Jesus estava cansado daqueles caras, né? E os caras querendo, insistiam na pergunta, né? Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou, na outra tradução fala, não é que ele se levantou, ficou em pé. Ele ergueu o corpo, porque ele estava cabeça para baixo, ele ergueu, estava sentado ainda, e falou assim, olha, então, tem que apedrejar? Tem. Então, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é 10, que não peca nem exterior e nem interiormente, pode começar a apedrejar a mulher. Ele não respondeu a pergunta dos fariseus, se devia matar ou não quebrou a lei romana, e ele falou, então comece. E o pessoal ficou assim, ele não ficou olhando, olho no olho, né? Voltou a escrever no chão. É interessante que quem vai a Israel, a gente fica pensando nesse negócio de apedrejamento, né? Mas é incrível lá que aonde você vai, é um lugar que só tem pedra, né? Então aquelas pedras assim, ó, você está rodando, você está lá na rodovia, qualquer lugar, gente, só tem pedra naquele lugar. Por isso que é fácil apedrejar, porque em todo lugar tem pedra. Imagina pedregulho, é mais ou menos cor de pedregulho, não é? E tudo grande assim, pequena, tal. Basta uma bem dada, acabou, mata. Por isso que o apedrejamento é um negócio assim, fácil, rápido. Né? Porque tem pedra em tudo quanto é lugar, gente. A gente trupica em pedra. Talude é cheio de pedra. O pessoal lá não cresce nada, um solo ruim, aí eles puxam as borrachinhas lá, as mangueiras de água, que tem o furinho, para pingar no talude, porque no talude tem que plantar um matinho, né? Tem que plantar alguma coisa, então tem que pingar, gotejar nos pontos para que alguma coisa cresça. Chove pouco e pedra não falta. Então era fácil jogar um na cabeça do outro, né? E acho que nem precisava estilingue, né? Quem era bom de estilingue era o Davi. Eu também era bom de estilingue lá em Casa Branca, só que eu era só mamona, né? Mamona ela faz curva, mamona... Mirar daqui na Enide, uma mamona dificilmente acerta. Por quê? Porque a mamona é leve, né? Agora, quando você põe uma pedra daquela, um pedregulho assim, ó, aí acertava. Então, ninguém atirou pedra nenhuma. Jesus aparentemente não estava vendo. E o texto bíblico é bacana, né? Porque fala assim, todo mundo foi embora, e o apóstolo João fala, e começaram pelos mais velhos. Para que esse detalhe? É incrível como a Bíblia coloca certos detalhes, né? Mostrando que o mais velho, às vezes não, né? Normalmente tem aquela maturidade, enxerga a coisa. No caso ali, colocaram o rabo no meio das pernas. E ó. Foram saindo de fininho. Versículo 9.
Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Quando ele olha então para aquela mulher, fala: ué, mulher, o que aconteceu? Cadê o auditório? Cadê o pessoal? Foram embora? Nossa! Será que tem jogo de futebol? Não, o problema era a consciência. Porque eles chegaram até Jesus com um pensamento maldoso, né? Chegaram até Jesus, pegaram uma pessoa, transformaram essa pessoa numa coisa, para alcançar objetivos escusos, porque Jesus já estava fazendo muita sombra. Jesus já estava atrapalhando a vida e os negócios deles. Eles tinham que dar um jeito em Jesus. O melhor jeito era ver se Jesus cairia em contradição. Agora, é engraçado que Jesus sabia o que a moça tinha feito, não aprovava o que a moça tinha feito, mas está aqui, não como acusador, mas como um socorrista, dando uma nova oportunidade, lançando um desafio novo para ela. Jesus não estava chegando com os 2 pés no peito dela, mas é assim que Ele faz conosco. Jesus veio para isso, para nos dar um novo caminho, um novo acesso a Deus, uma restauração de vida, nesse caso aqui, uma restauração de vida também social. Esse é Jesus. Então, os encontros de Jesus que nós vemos aqui no livro de João, têm esse caráter, tem esse resultado. Nicodemos, lá atrás, tem uma conversa com Jesus. Aqui, o Nicodemos, no capítulo 7, 3 versículos antes, a partir do 45, eles tentam prender a Jesus, mas os guardas não conseguem prender a Jesus, ficam impressionados e sabiam que tinha alguma coisa errada. E aí os guardas voltam, no capítulo aqui, no capítulo 7, versículo 47, replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Falando aos guardas. 48, porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou alguns dos fariseus? Então eles perguntando: olha, está vendo? As autoridades, nós sábios, nós que somos mais inteligentes, nenhum de nós creu nele. Isso significa que o povo também, que o povo é ignorante, que não deve crer nele. Aí eles falam o que realmente pensam do povo: quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Aí vem o Nicodemos. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Nicodemos pega a lei deles, fala: gente, não é o caminho certo, não podemos julgar assim, é contra a nossa lei. E então vemos que a conversa que Nicodemos teve com Jesus lá atrás produziu efeito. Lá na frente, quando Jesus morre, Nicodemos aparece de novo. Quer dizer, Nicodemos foi impactado pelo Senhor Jesus. E agora então, depois disso, nós podemos começar a nossa aula. Conversando um pouquinho, né?
conversando um pouquinho desse texto, e um dos nossos comentaristas, que nós estamos às vezes seguindo, ele tem essa frase. Isso é super importante. No domingo passado conversamos um pouco, o reverendo Fernando compartilhou um pouco sobre alguns itens, alguns temas principais da reforma. E isto é o ponto central da existência cristã e é o que faz realmente diferença na leitura da palavra. Isto é a nossa mensagem. Uma compreensão correta de Cristo é, então, o principal objetivo de João. A cristologia central no livro, pois a vida eterna depende de um correto relacionamento com Jesus Cristo. E aqui a gente vê por que Jesus é o tema central do livro de João, por que Jesus é o tema central desse capítulo 8 e de todos os capítulos, porque a religião cristã, porque o cristianismo é relacionar-se diretamente com Jesus, intensamente com Jesus, e isso fazer diferença no nosso dia a dia. Isso fazer diferença na nossa segunda-feira, na conversa com os colegas, na conversa com os vizinhos, nas festas, no viver diário, entendendo que Jesus nos faz emissários, portanto, aqueles com os quais você convive e trabalha, são pessoas alvo para você amá-los e ajudá-los, como Jesus ajudou essa mulher que estava perdida, e aqueles que estão ao seu lado, estão ali e podem ser e agir da mesma forma que estes fariseus aqui, enfim, esse pessoal, os escribas e fariseus. Jesus te coloca no meio dos escribas e fariseus, gente que quer te atacar, te destruir, para você amá-los. O centro do livro de João e dessa passagem é o que a gente vê: desgraça, piedade ou amor e um novo rumo. Isso o cristianismo tem que mexer nas nossas vidas, tem que produzir em nós. Tem que mexer conosco. Quando Jesus vai dar uma nova oportunidade a essa mulher, essas três coisas acontecem. Então veja, Nicodemos, no capítulo anterior, está ali levantando a sua voz, porque ele está compromissado com Jesus Cristo. Ele está defendendo a verdade, querendo que a verdade seja praticada. Ele vai sofrer resistência, o pessoal vai achar ruim com ele, mas ele havia ganho, entendido um novo rumo da sua existência, da sua cabeça, do seu planejamento de vida, do seu dia a dia, e ele vai colocar isso em prática. Como aquela mulher, acreditamos, nós não sabemos o que ela fez para frente, mas está ganhando uma nova oportunidade. Eu vou ler isso para a gente falar um pouquinho da questão das nossas intenções. Então eu vou ler. Diante da lei judaica, o adultério era um crime muito grave. Os rabinos diziam: todo judeu deve morrer antes de cometer idolatria, assassinato ou adultério. Interessante, não é? O adultério era um dos 3 pecados mais graves. A lei era muito clara a esse respeito.
existiam algumas diferenças a respeito da forma em que se deveria cumprir a pena de morte. Mas no caso do adultério, a lei estabelecia qual pena. Levítico 20:10 diz: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Ali não se fala da forma em que deveriam morrer. Deuteronômio 22 estabelece a pena no caso de uma mulher que já está desposada. Neste caso, era preciso tirar a mulher e o homem que a seduziu para fora. Para fora, opa, ali tem um espaço ali. Para fora das portas da cidade, e os apedrejarão e morrerão. Esse William aí é um comentarista que nós temos, e foi ele que escreveu isso. Eu copiei, mas já não copiei tão bem, né? Umas coisinhas ali. É que não passou pelo crivo da dona Elaine esse. Então, vocês sempre vão encontrar umas coisinhas erradas aí, né? E vão apedrejar. Por quê? Pedra não falta, né? Mas tinha que ser os dois. Então, essa era a história. Então, nós estamos diante de uma situação muito difícil, muito tensa. Fez isso, morre todo mundo. É apedrejado. É um negócio complicado, né? Opa, acabou a energia. Opa. Queria que a gente pensasse um pouquinho. Nós já vimos essa misericórdia de Jesus, mas pensando um pouquinho agora nos nossos relacionamentos. A grande contribuição desta passagem é a forma em que mostra as distintas atitudes para com as pessoas. Duas coisas a respeito da atitude dos escribas e fariseus. Então, vamos pensar. O que tem por trás disso que você está falando ou dizendo? Isso vale em casa, vale na família, vale no trabalho, vale em tudo quanto é lugar. Vale nas assembleias, vale lá em Brasília, vale em Campinas, vale em Manaus, vale em Americana, vale em tudo quanto é lugar. Em Uberaba City, não é? Uma primeira coisa, essa questão do abuso da autoridade, né? Às vezes em casa, a gente fala em casa porque é onde a gente vive, né? O jeitão de conversar, de falar com os irmãos, né? A gente tem muita sabedoria, às vezes, para conversar em casa, né? Sabedoria que parece, assim, um jumento falando, muitas vezes, não é? E a gente vai caminhar um pouquinho mais nisso. Então, quantas vezes nós passamos por cima das pessoas, né? Como se não fosse gente, né? Segundo ponto, este incidente mostra com toda clareza e crueldade a atitude dos escribas e fariseus com relação ao povo, né? No fundo, eles acabaram falando lá, né? Olha, aqui, com o Nicodemos ali, né? É plebe, quer dizer, quando usa a palavra plebe, qual que é a tradução de plebe, hein, gente? Povinho, né? Então vamos ver um pouquinho mais. E ela tem uma pergunta. Quem vai responder a pergunta? Não tem um pouco a ver com o que você falou agora, mas é uma coisa que fica aqui mexendo na cabeça, né? Eu queria entender em relação à lei mosaica. Ela foi instituída por Deus? Porque os 10 mandamentos a gente sabe que foi Deus que mandou, né? Escreveu nas tábuas e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque fica muito contraditório. Claro que a gente vê que Jesus veio trazer uma visão diferente do que o Velho Testamento tinha. Mas Deus apoiava matar essa sentença de morte, né? Ele apoiava a pena capital, porque fica muito distinta, né, a visão, então, de Deus Pai com Deus Filho vindo depois. E essa é uma questão que eu tenho encontrado com um amigo próximo que não é cristão e que vem sempre debater e falar, então, realmente, o Deus do Velho Testamento era um Deus mau,
né, que não amava, que queria exterminar os outros. Então, aí me veio essa questão. A lei, embora Deus não possa ter interferido, mas foi Ele que instituiu a lei mosaica? Alguém quer responder? Todo mundo olhando para mim. Domingo que vem, então, aula com o reverendo Fernando. Oh, Tiago, olha lá. Tiago vai falar, depois eu vou emitir a minha opinião. O pecado, né? A gente tem a visão sempre de que Deus é mau na questão aí da consequência do pecado, mas o pecado é nosso. Então, nesse texto, inclusive do Novo Testamento, Jesus não condena a mulher, não é porque ela não merecia ser condenada, mas porque ele se fez condenação no lugar dela. Então, a consequência do adultério, a consequência da mentira, a consequência do falso testemunho, da cobiça, sempre foi o pecado. A lei mosaica ela foi dada para proteger o povo de Deus, naquela época restrita ao Israel, né, contra o envolvimento, contra os sacrifícios, né, tudo isso foi instituído apontando para Jesus e para proteger o povo de Deus contra o pecado e para proteger contra o envolvimento com outros povos, né, mantendo aquele povo, né, naquela região ali como um símbolo do que seria o Israel de Deus, o Israel espiritual mais tarde, né? Então, esse texto a gente tem, às vezes, lê-lo com a compreensão de que o pecado Jesus levou sobre ele. Por isso que não houve a condenação para a mulher, mas Jesus se fez pecado. Então, anteriormente a mesma coisa, Deus permitia a punição, mas a punição era consequência ao pecado. Não que Deus não fosse misericordioso, que fosse um Deus diferente. A lei ela é boa, perfeita e agradável. Não só os 10 mandamentos, mas também existe graça na lei mosaica mesmo, que ela não, vamos dizer, livre da consequência do pecado em algumas situações, né? A mesma situação é quando Deus mandava, por exemplo, matar os povos que já viviam na terra de Canaã, né? Deus ordenou que matassem crianças, mulheres, gado, todo o ser que estava ali, né? E Israel, quando não fez isso, ocupou a terra e não fez isso, sofreu as consequências do pecado, perdeu a terra depois. Então, o que dá errado na nossa vida é consequência do nosso próprio pecado. Não é que Deus não é misericordioso, não é que Deus tem uma atitude diferente. Pelo menos eu vejo assim. Obrigado. Abaixa só o volume aí. Olha lá, o Clóvis, como você tem pouco cabelo e cavanhaque branco, então é a voz da sabedoria. Agora. Bom, mas você... Essa questão é muito importante e bem levantada. E é fundamental para a compreensão do Evangelho. Deus instituiu a pena muito antes da lei mosaica. O jardim do Éden tinha muitas árvores frutíferas. Muitas. Goiabeira, bananeira, jabuticabeira. Tudo. Vocês podem desfrutar de todas. Até da árvore da vida. Apenas uma, eu digo para vocês, não comerem. E se comerem, o quê? O que foi que ele disse? Morrerão. Pena de morte. Que nós constatamos até hoje. Estamos sobre esse efeito.
Agora temos que compreender quem é Jesus. Jesus é o único que pagou o preço e tem poder e direito de lhe livrar da pena de morte. Ele é a graça. A lei é a lei. Ele cumpriu. E agora ele pode conceder graça. Nem eu tampouco te condeno. Olha que coisa maravilhosa. Eu te perdoo. Vai, e não peques mais. Então, ele cumpriu a lei e tem esse direito, a graça. Agora, nós não podemos querer só a graça, esquecendo que somos pecadores. Existe muito na nossa cultura, vamos numa boa, Deus é amor, Ele perdoa todo mundo, ninguém vai ser condenado. Você escuta isso toda hora. Esquecendo que só Jesus tem esse direito. Então nós temos que ser cobertos pelo sangue dele para ser perdoados e não estar sob a lei. A lei é didática. A lei nos instrui o caminho a andar. Mas mesmo assim, nós estamos em dívida. E a graça nos livra do castigo da lei. Deus é soberano. Às vezes é difícil nós aceitarmos isso. Nós somos orgulhosos, pretensiosos. Mas Deus determina o que Ele quer e faz o que Ele quer. Então, respondendo bem, Deus foi quem fez a lei mosaica. Jesus foi quem cumpriu a lei mosaica e nos livra do castigo da lei. Não só nós que vivemos depois de Jesus, como todos os que viveram antes de Jesus. Eles só são salvos, Abraão, Isaque e Jacó. São salvos mediante a graça de Jesus. Pode desligar para mim? Um complemento. E isso nós temos que voltar mais vezes, porque esse é um assunto que... mas olha, esse pessoal de direito, entendeu? Primeiro você tem que falar o nome da sua OAB. Aí pode falar. Então, só complementando o que os irmãos já falaram, e como você citou no slide anterior, a pena de morte era prevista em Levítico. Então, está dentro do Pentateuco e faz parte da lei que foi instituída por Deus e passada para o povo naquele momento e tinha uma finalidade, como o irmão já falou. Então, sim, eu acho que além dos 10 mandamentos, tinha uma série de rituais e uma série de outras ordenanças que foram instituídas por Deus para o povo cumprir. Em relação à pena de morte, hoje em dia, é uma discussão bem grande, mas, assim, em síntese, aqui no Brasil, a pena de morte não é permitida, exceto em tempos de guerra. Então, pela nossa Constituição, o Estado resolveu adotar essa diretriz. Entretanto, eu creio que, se um Estado autoriza a pena de morte, não está indo contra a palavra de Deus, porque, enfim, tem estudos que foram feitos, né, que não cabe agora, mas, inclusive, de irmãos presbiterianos que defendem a possibilidade de um Estado legitimar a pena de morte para alguns crimes. Então, mas isso é uma discussão imensa e aqui no Brasil não é. Então, eu creio que aqui nós, como nos submetemos à autoridade e estamos num país onde a pena de morte não é permitida, então é isso que a gente adota, né? Obrigado. Então, só abaixa aí.
muito legal a discussão, um complemento, sempre eu acho que importante, entre aspas, Deus deu a lei para ser cumprida? Olha, 11h10, faltam 5 minutos. Na prática, olhando do ponto de vista do Novo Testamento, Deus não deu a lei para ser cumprida, porque ninguém iria cumpri-la. Deus deu a lei, de uma certa forma, para dizer o seguinte: vocês são pecadores, vocês não conseguem cumprir nem isso. Vocês são pecadores, vocês não conseguem cumprir. Isso falando, principalmente agora em 10 mandamentos, que é o resumão, né? Nesse caso de Levíticos, nós estamos numa, vamos dizer assim, numa regulamentação, como operar essa situação, né? Mas pegando só o gancho dos 10 mandamentos, Deus deu a lei, Deus forneceu os 10 mandamentos, mas sabia que não seria cumprido. Por quê? Porque o cumprimento estava lá, prometido em Gênesis 3, dizendo, vai ser o filho da mulher, vai ser Jesus Cristo que vai cumprir. Por isso Jesus podia falar o que falou para a mulher, não te condeno, retoma a vida, mas Jesus pode dizer isso e fala isso para a gente. Então, a lei, na verdade, foi uma grande ponte para ficar evidente, escancarado, que somos pecadores, que não conseguimos ser perfeitos, e mais, a questão da lei é uma questão muitas vezes ainda exterior, né? O nosso grande problema diante de Deus não é o que fazemos ou deixamos de fazer, é que o nosso interior é estragado, o nosso interior é mau, o nosso interior, mesmo que a gente se reprima e não bata no vizinho, não xingue, não dê um pontapé em quem a gente às vezes tem vontade, então a gente se reprime, parece que somos assim mais bonitinhos, mas por dentro, é o que Deus está dizendo, por dentro, somos pecadores. Nós não estamos condenados por aquilo que praticamos ou deixamos de praticar. Somos condenados por aquilo que somos, acima de tudo. Então a lei, na verdade, ela é boa, ela é bonita, mas ela só mostra que nós não conseguimos cumprir e que precisamos de Jesus Cristo. Esse era o propósito da lei. E Deus realmente deu a lei, né, regulamentou algumas coisas dessa lei, essa parte operacional, mandar matar, em algumas vezes isto foi cumprido, muitas não foram cumpridas, muitas regulamentações não foram cumpridas, e além do que, os próprios fariseus, ao longo da história, fizeram acréscimos, e acréscimos às vezes horrorosos, que não tinha, na verdade, nada a ver com o princípio. Jesus vai ter um problema, teve um problema com eles nos 2 capítulos anteriores, quando Jesus curou alguém no sábado, e eles foram lá e falaram, curou no sábado, pecador! Jesus falou, eu fiz o bem no sábado. Aí Jesus pega um item, uma exceção que o judeu criou, uma exceção para circuncisão. Quando o moleque completava o 8º dia de vida, tinha que ser circuncidado, não podia ser no 9º. Se caísse no 8º dia, no sábado, como é que fazia, se no sábado não podia fazer nada? Então eles abriram uma exceção. Isso pode, porque a lei tem que ser obedecida. Nós vamos criar uma exceção aqui para dizer que não é pecado circuncidar no sábado. Então eles criaram algumas exceções, e Jesus falou, será que não cabe uma exceção de salvar alguém? De curar alguém? De fazer o bem a alguém? Então, Jesus ficou sempre em confronto com eles, ou eles com Jesus, com as leis que eles multiplicaram. Mas nós vamos voltar aqui à nossa toadinha, porque deve faltar uns 3, 4 minutos, né? E talvez a gente possa pensar um pouquinho na visão de Jesus. Eu só vou ler o que eu escrevi, aí nós vamos encerrar, tá bom? Na visão de Jesus, naquela discussão, olha só o que
foi colocado aí. Só o homem que está sem pecado é que tem o direito de manifestar seu juízo sobre a falta dos outros. Exatamente o que Clóvis falou e que outros falaram. O judeu, eu não tenho o direito de chegar, você fez isso, fez aquilo. Gente, a gente tem que ter cuidado com as nossas posturas, o jeito de falar, quando a gente abre a nossa boca, na igreja, em casa, os parentes, como eu sempre brinco com a sogra. Hoje não posso falar muito porque a minha cunhada está aí, entendeu? Aí como é que eu vou falar mal da minha sogra hoje? Isso pode dar problema, não é? Outro ponto, o primeiro sentimento para com alguém que cometeu um engano deveria ser a misericórdia. Não é a nossa prática, né? Não é a nossa praia fazer assim. Mas essa é a visão de Jesus, porque só Jesus pode trabalhar no interior e restaurar. Avançando, daqui a pouco vai tocar o sinal, a visão de Jesus, o item 3, mude sua vida. Jesus, quando fala para ela, para aquela moça, para aquela senhora, ele fala, olha, eu não te condeno, mas não vai ficar por isso mesmo. Por quê? Jesus quer que ela retome a vida. Jesus quer que ela repense. Então Jesus dá uma segunda oportunidade, Jesus age com piedade, dá um desafio para ela, Jesus está confiando nela, mas como fala assim, olha, não peques mais, tá? Querendo dizer, alto lá, muda de vida, mas dá uma segunda oportunidade de retomar. Conclusão, vamos ler a conclusão, que tem muitas, mas o encontro e o andar com Jesus muda para sempre as pessoas, como Nicodemos, a samaritana, o paralítico, a multidão alimentada, a mulher adulta, como hoje, o cego da próxima aula, o Lázaro. E esse é o ponto, gente. A vida cristã, melhor ainda, o relacionamento com Jesus, se ele não muda o meu caráter, os meus propósitos, o meu planejamento de vida, não é de acordo com o que a gente vê acontecendo nesses exemplos. São exemplos das diferentes pessoas, mas o relacionamento com Jesus tem que mudar a nossa existência. Nós precisamos entender que Ele nos empresta uma vida para viver. Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos da nossa vida, porque nós não conseguimos mantê-la até quando a gente quiser. A vida é um empréstimo. Nós somos mordomos da nossa própria vida. Nós estamos administrando até o dia que Deus quiser. E Ele fala, eu te emprestei isso, eu te dei esse recurso que é o viver. Use bem enquanto eu estou te dando esse recurso. Então, o encontro, o andar com Jesus tem que mudar nossa vida, forma de agir. Não muda, o nosso temperamento não muda muito, mas tem que mudar o nosso planejamento de vida, a nossa existência, o caminho de nossa vida. Outra coisa bacana é ver Jesus como socorrista, né? Não como aquele acusador. E Jesus é o socorrista. O cara está lá no mar se afogando, lá vem Jesus de braçada. Ou vem de moto aquática para salvar. Esse é Jesus. Postura de Jesus e do nosso Deus é de salvar. Ele deu a lei, sabe para quê? Lembrar? Para mostrar para a gente que nós estamos morrendo no mar, que nós não conseguimos nos salvar sozinhos, que a salvação tem que vir de fora, e veio. É Jesus. Bacana, Jesus se coloca na miséria daquela mulher, sentado, a mulher em pé, Jesus acho que teve até que olhar para cima para conversar com ela, Jesus se colocou ao lado dela, com ela.
na desgraça dela. E é isso que ele faz conosco. E, espiritualmente, gente, aquela mulher não é pior que a gente. Espiritualmente, estamos no mesmo naipe. Espiritualmente, Deus olhou para nós. Aquela mulher fez uma coisa na prática da vida dela. A gente fala, coisa horrorosa. Espiritualmente, nós somos idênticos. E Jesus, gente, é um perfeito advogado, né? Que frase que ele usou, hein? Você sabe o número da OAB de Jesus? Mas o cara é bom, hein? Que frase que ele usou ali. A mulher sai então com uma nova proposta de vida. E os 6 que eu já falei. Talvez algumas aplicações para nós lembrarmos. As nossas convicções têm ajudado a melhorar a vida das pessoas ou afundá-las, não. Afunda-as mais ainda. Está vendo, gente? A Elaine não corrigiu. Não teve tempo. Ou afundá-las. Quer dizer, gente, pensa lá em casa, lá a sua semana, lá no seu trabalho. Quando você falou, afundou mais as pessoas ou melhorou a vida das pessoas? Esposas, que é isso? Esposas, levantem os seus maridos. Quer dizer, é fácil falar, né, para as esposas, né? Marido é um santo, né? Então, o jeito de viver no trabalho, gente, as palavras daqueles fariseus lá, era para afundar, acabar com a nova vida em Cristo. Precisa nos levar a melhorar a vida das pessoas e não afundá-las mais ainda. Estaria eu usando as pessoas para a satisfação dos meus desejos ou justiças? Exatamente o que o cara falou, né? Passar por cima da coitada, porque eu tenho um objetivo. Passar por cima do meu chefe, olha, agora veio um chefe novo. Eu devia ser chefe. Está errado. Eu já nasci líder. Essa semana eu vivenciei isso na vida de uma pessoa, num cliente. Foi feita uma auditoria, segurança do trabalho, e ouvimos então uma funcionária sobre a atividade, e ela falou de uma forma, aí a gente comentou, engraçada, né? Ela parece que é a chefinha do negócio aqui, né? E aí depois fomos conversar com o pessoal de RH, não tem nada a ver com ela, né? E a moça do RH falou, olha, desde que ela foi contratada, ela está numa posição que ela é chefe, ela quer mandar em todo mundo, e como ali não tem chefe, ela passa por cima dos outros. E é engraçado, né? Talvez ela não perceba, mas a gente tem que repensar, muitas vezes, o jeito que a gente fala e age. A minha palavra salva e cura pessoas ou piora a vida delas? Mais ou menos a mesma coisa, né? Na convivência com outras pessoas, na igreja, na família, cunhados, ô cunhada, tranquilo, hein? Sogra, só lembrado como lá vem, lá no trabalho, né? Quando chega alguém, gente, olha quem está chegando aí. Quer dizer, precisa ver como é que muitas vezes somos vistos, né? As minhas convicções e imposições se baseiam em quê? Na sabedoria bíblica, na minha criação, no que leio nos jornais. A convicção daqueles religiosos, muitas vezes, ou nesse caso aqui, com certeza, não estava baseado realmente no que a palavra ensina. E tantas vezes nós temos convicções religiosas no meio do nosso povo, o jeito de ser, na liturgia, e a gente desce a lenha, porque às vezes a gente foi criado de um jeito, só vale daquele jeito. Se o Basílio desafina na hora de cantar lá no coral, fala, mas que
Por que não tiram aquele careca de lá? De novo, né? Ou é o volume... cadê a bateria? Eu ia falar da nossa amiga. Às vezes a gente traz convicções e quando tiver a olhar a palavra, é o nosso jeito de ser. O que mudou ou tem mudado em mim por ter encontrado por Cristo, com Cristo, por ter sido encontrado, na verdade aqui é teológico, na verdade Jesus que nos encontra. É Jesus que nos encontra. E o que isso realmente tem mudado na nossa vida? Bom domingo a todos. Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez. Quem está com o microfone, ora. Está vendo o que adiantou você falar muito? Está vendo? Você agradece para a gente por esse dia e esse domingo, tá bom? Obrigado. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo teu dia, Senhor, por estarmos na tua casa, agora pela manhã, aprendendo mais de ti. Obrigada pela vida do Cícero, que nos trouxe essa palavra também. E esteja abençoando a ele, a sua família. Abençoa, Senhor, o nosso retorno para as nossas casas e fica conosco ao longo de todo este dia. E, em especial, te peço pelo culto de hoje à noite, pelo aniversário do coral, que tu conduzas todas as coisas, abençoe todos os irmãos que virão para cá também, mais tarde. E te pedimos, Senhor, e te agradecemos estas coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Bom domingo, irmãos.